Oi gente, boa tarde. Hoje é 29 de maio de 2019, quarta-feira. Imaculada Notícias já está no ar. Na edição de hoje você vai conferir que os brasileiros acima de 60 anos estão cada vez mais ligados às tecnologias. E você vai ver também. Senado discute medida provisória da reforma administrativa. Mulher discute com marido e tem casa incendiada. Amazonas faz ações integradas para lidar com crise carcerária. Estas e outras informações agora no Imaculada Notícias. Após a morte de mais de 50 detentos em 2 dias de confrontos em presídios do Amazonas, familiares pedem respostas. Muitos reclamam na demora da liberação dos corpos. O dia foi de sofrimento no Instituto Médico Legal em Manaus. Dezenas de familiares aguardavam a liberação dos corpos de seus entes queridos após a morte de mais de 50 detentos em 4 presídios do Amazonas. Muitos reclamavam da demora e da falta de respostas. Me disseram que me liberava ele hoje com todo esse procedimento que eu fiz e até agora eu não vejo nenhuma resposta. A resposta que eu tive é que aqui no ML bateram a porta na cara de todo mundo que está aqui, tá? E aí, o que está faltando para me dar uma resposta, para me levar ele, tá? Quer dizer que eu não posso fazer um velório do meu irmão, uma pessoa digna. Ele era errado, mas ele era um ser humano. Tem muita mãe aqui como eu que estão desesperadas. A gente só quer uma notícia, a gente só quer ver, pelo menos pela última vez, a pessoa que a gente ama tanto. O Ministério da Justiça ordenou o envio da Força de Tarefas de Intervenção Penitenciária para reforçar a segurança nos presídios do Amazonas. A vigilância está redobrada desde domingo e as visitas foram suspensas, a princípio, por um mês. O governo do Amazonas informou que 9 detentos que teriam ordenado a série de mortes devem ser transferidos para presídios federais ainda esta semana. Os nomes deles não foram divulgados e a lista de transferência pode aumentar no decorrer da investigação do massacre. Entre domingo e segunda-feira, 55 presos foram mortos dentro de 4 unidades prisionais, a maioria por asfixia. O governador do Amazonas, Wilson Lima, falou na tarde de ontem sobre as ações integradas que o Estado está fazendo junto com outros órgãos. Um esforço para lidar com a crise no sistema prisional do Estado, que já vitimou 55 presos em apenas 2 dias. Um gabinete de crise foi montado no Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas, com representantes do Sistema de Segurança do Estado, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, 9 presos identificados como líderes do massacre pela Secretaria de Administração Penitenciária foram transferidos para presídios federais. No início do ano, nós criamos um comitê de intervenção penitenciária, o que ajudou a ter uma resposta mais pronta e uma resposta mais rápida. Havia já uma informação de que havia esse racha entre os integrantes de um mesmo grupo criminoso, mas nós não sabíamos quem era do lado de A ou do lado de B. Então, nós não sabíamos quem eram os autores e também quem seriam as vítimas. Entre domingo e ontem, 55 presos foram mortos em penitenciárias do estado. O governo teve que contratar carros frigoríficos para armazenar os corpos enquanto aguardam liberação do Instituto Médico Legal. O massacre é atribuído a disputas internas da facção local. Um dos locais, o complexo penitenciário Anísio Jobim, foi palco em 2017 de um massacre que deixou 56 presos mortos. Pela manhã, o governador Wilson Lima se reuniu com todo o sistema de segurança pública do estado. Em seguida, foi até o complexo penitenciário Anísio Jobim, Centro de Detenção Provisória Masculino 2 e o Instituto Penal Antônio Trindade. O governador alertou a população sobre as fake news veiculadas nas redes sociais. Primeiro, que não acontece nenhum toque de recolher em nenhum bairro e nenhuma área de Manaus. E isso quem está falando para vocês é o governador do estado do Amazonas. Eu estou dando a garantia de que não há toque de recolher em nenhum bairro da cidade de Manaus. O que houve foi a distribuição de mensagens falsas. Agora um alerta. Na tarde desta terça-feira, uma mulher de 27 anos e um rapaz de 23 realizaram uma denúncia de estelionato à polícia após perderem R$21 mil
numa negociação de um veículo aqui na capital. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima de 23 anos relatou que estava vendendo um veículo e que encontrou uma compradora, que seria mulher de 27 anos. Foi realizada uma transferência referente à compra, porém, só depois que foi finalizada a transação, foi descoberto que o valor havia caído numa conta de um estelionatário. Segundo a ocorrência policial, o golpista se passou por advogado e intermediador da negociação. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, lá do centro, e também será investigado. A casa de uma mulher de 38 anos pegou fogo na manhã desta quarta-feira e a vítima suspeita que as chamas tenham sido causadas pelo seu ex-marido de 45 anos. O caso aconteceu na rua Sérgio Buarque de Holanda, lá no bairro Coab. Vamos acompanhar. Ao site Campo Grande News, Marina de Araújo contou que mora na edícula aos fundos da casa de outros familiares. Na manhã desta quarta-feira, ela foi levar o filho na escola e no local encontrou o ex-marido. Segundo Marina, ela e o ex conversaram, mas deram início a uma discussão e ele chegou a dar um chute na vítima em frente à escola. A vítima voltou para casa e, quando chegou, o imóvel de 3 peças estava pegando fogo. Conforme a vítima, o fogo começou no sofá e a suspeita é de que tenha sido criminoso, causado pelo ex, que não aceita o fim do relacionamento. O plenário do Senado discute a medida provisória da reforma administrativa. O destino do COAF, o órgão que fiscaliza atividades financeiras, é um dos principais pontos em debate. O governo pediu que os senadores não façam mudanças no texto para que a medida não corra risco de perder a validade. O dia foi quase todo de impasse. De um lado, o destaque do senador Álvaro Dias, que modifica o texto aprovado na Câmara e coloca o COAF na estrutura do Ministério da Justiça. Em apoio, senadores receberam mais de 250 mil assinaturas recolhidas pelo movimento MUD de combate à corrupção. Vamos ficar com o que vem das ruas, com a reivindicação do MUD, com o que é apresentado aqui pelo MUD, né? Pelos números que foram apresentados, que sustentam o nosso entendimento. Tempo para tramitar essa MP tem. Por outro lado, o próprio governo enviou carta aos senadores pedindo que a medida provisória fosse aprovada sem novas mudanças. No texto, Jair Bolsonaro e ministros dizem que os deputados fizeram alterações pontuais que o Poder Executivo respeita. E afirmam que se a MP não for aprovada até 3 de junho, a reforma administrativa perderá o efeito, resultando em prejuízos. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, também foi chamado ao Planalto e saiu convencido de que o melhor era recuar. O tempo todo nós batalhamos exatamente para que o COAF ficasse nas mãos do ministro Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Mas diante do pedido do presidente da República, do próprio Sérgio Moro e do Paulo Guedes estarem afirmando para o país que nós não podemos colocar em risco a reforma administrativa como um todo, o PSL não vai apresentar destaques. Uma longa reunião de líderes foi convocada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para resolver o que fazer. Partidos como PSD, Rede e Podemos fecharam questão a favor da mudança. Sem acordo, senadores foram ao plenário decidir no voto. E após a discussão, o Senado aprovou nesta terça-feira a medida provisória editada em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro, que reestruturou o governo e reduziu de 29 para 22 o número de ministérios. Durante a votação, os senadores decidiram manter a alteração feita pela Câmara, que transferiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. E no próximo bloco você vai ver que os brasileiros acima de 60 anos estão cada vez mais conectados à internet. Nós voltamos já. Uma pesquisa mostra que os brasileiros acima de 60 anos são totalmente abertos à tecnologia, especialmente ao celular. Uma geração quase 100% conectada com o mundo virtual. Vamos acompanhar a matéria da Rede Vida. O celular é uma ferramenta indispensável na vida das pessoas. Na melhor idade, ele está cada vez mais presente. Mas ele agora faz parte, né? É impossível ficar sem. Falar que meus filhos é importante, entendeu?
com os amigos, importante. Algumas notícias que eu quero saber de urgência, eu entro aqui e também fico sabendo importante. Para a dona Maria Tereza, computador já é coisa do passado. O que o celular faz, a gente tem que se locomover, né? Se não usar o celular, tem que sair de casa e saber notícia das pessoas. E agora a senhora faz tudo isso pelo celular? Faço tudo pelo celular. Tem computador em casa, mas nem usa? Não uso. E o celular é direto comigo. Se eu vou para qualquer lugar, tá junto. Nem de noite tem gente que desliga. Eu não desligo, nem durante a noite. Dorme do meu lado. A geração dos prateados deixa muitos jovens para trás quando o assunto é redes sociais. De acordo com o IBGE, esses brasileiros acima de 60 anos representam mais de 30 milhões em todo o país. E segundo pesquisa, 92% desse público possui smartphones e estão conectados 24 horas por dia. A conexão com os filhos que moram em longas distâncias, a facilidade em agilizar vários serviços que antigamente eram assim inatingíveis, até mesmo algumas compras, tudo isso facilitou muito a vida desses indivíduos. E há uma necessidade muito grande, eles sentem uma necessidade de usar essa ferramenta até para ter uma integração maior com os netos, com os próprios filhos. Muitos desses indivíduos estão numa fase da vida que ainda estão empreendendo, outros já estão aposentados, mas estão muito preocupados com o lazer, até mesmo com refazer suas relações. Então essa é uma ferramenta muito positiva e que conecta esses indivíduos com as gerações atuais. A reumatologista doutora Lúcia Bufulin acredita que o ponto negativo dessa tecnologia ao alcance de todos se dá a partir do momento que a afetividade passa a ser substituída. O mais importante na nossa vida, depois de uma certa fase, tão importante quanto os laços familiares, são os laços fraternais. São os laços de amizade, são os laços de doação para o outro ser humano. Isso está escrito, isso é comprovado cientificamente. Então, essa relação de afeto com o próprio ser humano, que indica proximidade, isso não pode ser substituído pelo smartphone. E agora notícias do esporte. Neymar teve que encurtar nesta terça-feira sua participação no treino da seleção brasileira após sentir dores no joelho a menos de 3 semanas, do início da Copa América. O atacante Neymar, de 27 anos, pode ser motivo de preocupação para o técnico Tite. É que o jogador deixou o treino da seleção nesta terça-feira na Granja Comari, em Teresópolis, com dores no joelho esquerdo. A CBF se limitou a dizer que o jogador do Paris Saint-Germain sentiu desconforto e já iniciou o tratamento. O astro da seleção levou a mão ao joelho depois de receber uma bolada durante o primeiro treino após o anúncio de que não vai ser mais o capitão da equipe na Copa América. A temporada de Neymar havia sido abalada por uma lesão no pé direito, que o manteve afastado dos campos durante 3 meses. O atacante voltou a jogar em abril e disputou 5 partidas com a equipe parisiense. Ele poderia até ter disputado outras 2, mas foi suspenso por ter agredido um torcedor após a derrota do PSG no final da Copa da França diante do Rennes. O incidente custou ao jogador a braçadeira de capitão da seleção, que agora vai ficar com o veterano Daniel Alves. O Brasil não vence a Copa América desde 2007. E ainda sobre a seleção brasileira, mais 5 jogadores se juntaram à seleção na Granja Comari em Teresópolis. Marquinhos, Éder Militão, Felipe Coutinho, Arthur e Daniel Alves, o novo capitão da seleção. O técnico Tite já conta com 16 jogadores na concentração da seleção para a Copa América. Mais 5 atletas chegaram nesta terça-feira à Granja Comari em Teresópolis. Entre eles, Daniel Alves, o novo capitão da equipe no lugar de Neymar, que não escondeu o entusiasmo pelo Brasil ser a sede da competição. A gente já viveu essa experiência maravilhosa de poder jogar aqui, de poder ser campeão aqui no próprio Maraca e é uma sensação única, uma sensação que não nos queixaríamos se voltássemos a repetir. Não. O Brasil não vence uma Copa América desde 2007. A seleção estreia na competição no dia 14 de junho, no estádio do Morumbi, em São Paulo, contra a Bolívia pelo Grupo A, integrado ainda por Peru e Venezuela. E aí, meu fenômeno? Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco disse que a palavra de Deus corre, é dinâmica. Segundo o pontífice, a palavra humana se torna eficaz graças ao Espírito Santo, que é a dinâmica de Deus. Vamos acompanhar.
La parola di Dio corre, è dinamica, irriga ogni terreno su cui cade. E qual è la sua forza? San Luca ci dice che la parola umana diventa efficace non grazie alla retorica, che è l'arte del ben parlare, ma grazie allo Spirito Santo, che è la dinamis di Dio, la dinamica di Dio, la sua forza, che ha il potere di purificare la parola e renderla apportatrice di vita. Per esempio, nella Bibbia sono storie, sono parole umane, ma qual è la differenza tra la Bibbia e un libro di storia? Che le parole della Bibbia sono prese dallo Spirito Santo, il quale dà una forza molto grande, una forza diversa, e ci aiuta che quella parola sia seme di santità, seme di vita, sia efficace. E essa audiência geral com o Papa Francisco você acompanha na íntegra logo mais às 7h30 da noite, aqui pela TV Imaculada Conceição. O Imaculada Notícias de hoje fica por aqui. Um grande abraço para você que nos assistiu. Eu volto amanhã às 5h30 da tarde. Um grande abraço e salve Maria Imaculada. Até mais.